Olá, você que nos assiste. Está no ar mais um TV Simpro, um programa dos sindicatos professores em parceria com a TV Comunitária de Brasília. E o tema do programa de hoje é sobre a violência doméstica durante a quarentena aqui no DF. Para conversar um pouco sobre esse assunto tão importante, estou aqui ao vivo com a professora e doutora em educação, Olgamira Mansa, que também foi a primeira secretária de Estado da Mulher aqui do DF no governo Agnello Queiroz. Seja bem-vinda, Olgamir. Obrigada, boa tarde. Então, para conversar e participar também dessa conversa, a gente tem a presença das diretoras do Simpro, que é a Valesca Leão e a Elineide Rodrigues. Sejam bem-vindas. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. E a gente também tem presença de uma intérprete de Libras, que é a Mônica Azevedo, que vai acompanhar aqui toda a nossa entrevista. Então, Gamir, para a gente começar essa nossa conversa, né, que é tão importante e a gente precisa falar mais sobre isso aqui durante a quarentena, a gente viu que o número de violência, né, contra a mulher aumentou durante o isolamento social. E a gente viu até um dado que é da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, que aumentou 18%. Então, um número considerável. Então, eu queria saber quais são os possíveis gatilhos para essa onda de violência crescente contra as mulheres durante a quarentena. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, de participar desse encontro, cumprimentar a Elineide, cumprimentar a Valesca, a Mônica, Olá. Dizer que é uma alegria muito grande poder participar desse debate acerca da violência contra a mulher em tempos de pandemia. E você fala, né, sobre a questão de um possível gatilho. Eu acho que antes de falarmos desse contexto atual, é importante a gente localizar que a violência contra a mulher ela é um processo de dimensão histórica, né? O que nós temos no momento da pandemia, um aprofundamento, condições potenciais para que isso se manifeste de forma maior do que vinha acontecendo, né, que seja mais agravado. Entretanto, a violência contra a mulher ela precisa ser contextualizada do ponto de vista histórico, e quando a gente observa, né, nós vamos perceber que essa violência, ela em geral, ela passou boa parte da história humana como algo escondido, dissimulado, e que foi muito por força, né, do movimento de mulheres, mas do movimento social em geral, e os sindicatos jogaram um papel importante nesse sentido, que essa violência que era naturalizada no ambiente das famílias, naturalizada na sociedade, ela passou a ser tratada como um problema, ela se tornou visível, né, e passou a ser tratada como um problema, e passou a ser reconhecida não como uma conduta indevida, né, dos homens, mas como um crime cometido contra as mulheres, né? Então, assim, é importante a gente localizar isso, porque isso tem relações com a compreensão de onde mesmo que surge a violência contra a mulher, o que está por trás disso, e a gente vai descobrir que isso tem a ver com toda uma cultura, que é a cultura patriarcal, que organiza a construção da identidade masculina a partir de referenciais de força, de referenciais de relação de poder assimétrica contra as mulheres, né, do homem em relação à mulher, e é isso que acaba provocando a violência contra a mulher. É certo que nós ainda estamos muito aquém do que deveríamos ter em termos de políticas públicas para as mulheres, mas já tínhamos avançado bastante. E para nossa infelicidade, vamos dizer assim, nós estamos vivendo um momento de contexto de pandemia, né? Mas nós estamos vivendo também, vou ter que tirar. Não tem problema, Olgamir. A gente está também se adaptando com essa nova dinâmica aqui, virtual, né, das entrevistas, inclusive para a gente seguir a recomendação da OMS, para não ficar junto. Então, estou aqui no estúdio sozinha e ter cada uma aí no seu lar, isolada mesmo, social. Voltou, Olgamir? Voltei, isso aqui é até bom que aconteça essas coisas para mostrar que mesmo no isolamento, nem sempre a gente tem as condições objetivas, né, para dizer
as nossas atividades e as nossas reflexões. Então, como eu estava falando, nós vivemos um momento hoje que é um momento que tem a pandemia como pano de fundo central para a análise que nós vamos fazer, mas que não pode perder de vista, por exemplo, que nós vivemos um momento em termos de políticas públicas e de governo, que esse entendimento de que a violência contra a mulher é uma questão de comportamento, de conduta, ele voltou a ser pautado, algo que a gente já tinha superado, já tinha entendido como uma questão cultural que precisava ser modificado e não era apenas um jeito de ser, né, ele volta a ser pautado. Então, eu primeiro queria colocar isso. Então, na verdade, o verdadeiro gatilho que nós temos que enfrentar é de desconstrução da política machista, da política que coloca a mulher numa situação de subalternidade em relação ao homem e que é replicada nos diferentes ambientes que nós vivemos, seja no ambiente doméstico, seja no ambiente do trabalho, nas nossas escolas. Ainda hoje, a gente ainda tem a presença muito forte de entendimentos acerca de que o homem, né, deve se comportar de uma maneira superior ou mais empoderada do que as mulheres, e é isso que está na base da violência. Então, os gatilhos que a gente tem para enfrentar são esses, é o gatilho de superação da cultura machista. Sim, justamente. Agora está muito evidente, né, em tempos de quarentena. E, Algami, em relação ao agressor, né, a mulher que agora está convivendo diariamente, quase que 24 horas do dia com o agressor. Como a gente pode afastar essa pessoa dentro desse lar, em meio a essa pandemia, em meio a esse confinamento? Então, veja bem, então nós estamos agora no momento de confinamento, né, de isolamento social, e a gente vai se deparar com algo que é extremamente complexo, porque a casa, o lar, que as mulheres já revelaram, mesmo antes da pandemia, que era um espaço onde elas normalmente sofrem a violência, isso tende a se agudizar agora no processo da pandemia, porque a mulher está no espaço da casa, né? Num espaço que aí a gente tem que olhar com muito cuidado, porque nós não estamos falando de uma mulher no geral, nós estamos falando da mulher que tem filhos, da mulher que trabalha, que mora muitas vezes em uma casa que esse isolamento, esse distanciamento não é possível, né, porque são várias famílias convivendo, várias pessoas convivendo, às vezes, num ambiente extremamente escasso, tá certo? E aí essa cultura machista, ela se exacerba, vamos dizer assim, ela tem condições outras que favorecem com que ela seja explicitada de uma forma mais destacada, então, neste momento. E aí a questão a violência está aumentando, como você mesma, ao abrir o programa, destacou, os dados revelam que hoje nós temos um número 18% maior quando você compara com o mesmo período do ano passado. Ora, se aumentou, tem duas questões aqui que nós precisamos analisar. Aumentou, esse dado significa que nós temos mais mulheres denunciando. Isso é um fato, tá certo? O que nós sabemos que esse dado ainda é subnotificado, que nós temos muito mais casos de violência acontecendo, mas que infelizmente eles não são sempre notificados. Por um outro lado também, um outro dado que é importante destacar, é que a mulher que é vítima de violência e que nesse momento, num país onde as políticas públicas para as mulheres estão sendo colocadas numa situação de muito mais fragilidade, com os órgãos de proteção se dando a resposta a tempo e a hora, ela está no momento de maior vulnerabilidade. E aí você me pergunta, o que fazer com o agressor que está dentro de casa, num contexto de isolamento social, e que está provocando mais e mais sofrimento a essa mulher? Eu diria que é importante que sejam demandadas políticas públicas que oportunizem, se não dá para o agressor sair da casa, ser deslocado da casa, mas que a mulher possa ser. Se a gente olha, por exemplo, alguns países no mundo, se você pega os dados da França, você vai ver que uma das medidas tomadas, porque lá também aumentou, o índice de violência contra as mulheres, nesse período de pandemia, de maior contato com o agressor, entre a vítima e o agressor, uma das medidas que eles passaram a tomar, já que não tinha estrutura para acolher os homens, e aqui no Brasil nós sabemos que o sistema
os sistemas prisionais estão extremamente com muita gente, né, com excesso de pessoas. Uma das saídas tomadas foi a contratação de serviços, de espaços em hotéis, na rede hoteleira, que se não é para o agressor, é para a vítima. O que não dá é para permitirmos que a mulher continue convivendo com a violência e naturalizando isso. Medidas precisam ser tomadas pelo Estado, pela sociedade, porque a violência contra a mulher, ela não é um problema da mulher, ela é um problema da sociedade, porque ela é resultado dessa cultura. Sim, e em relação, né, a essa pandemia da Covid-19, a gente está vendo a superlotação nos serviços essenciais de saúde, né? Está sendo debatido muito essa questão da saúde, e aí a gente vem com esse dado que nos assusta mais ainda, que é em relação ao aumento do número de casos de violência contra a mulher. Será que, Olga, tem essa probabilidade desse problema, que já foi uma evolução, a luta das mulheres, né? Evoluiu muito, mesmo que ainda tenha que evoluir bastante, mas há essa possibilidade de retroceder depois da pandemia? Olha, o que os teóricos falam a respeito de tudo é de que nada será exatamente como era antes da pandemia. Pós-pandemia, a gente tem que ressignificar muitas ações, né, e muitos atos. Porém, uma coisa eu penso que permanece, é a necessidade de continuarmos a lutar para que as políticas públicas sejam implementadas no Brasil, para que as mulheres parem de sofrer a violência, essa violência seja interrompida. Porque você traz um dado também muito importante, que é o seguinte: nós estamos no momento de pandemia, e as mulheres, quando nós falamos das mulheres, nós estamos falando de um conjunto da população que está, na relação com a pandemia, numa situação muito mais fragilizada que os homens. Porque se você olha, onde é que estão as mulheres brasileiras, né? Quando você olha do ponto de vista do mercado de trabalho, elas estão situadas exatamente nos espaços de maior exposição. Por exemplo, na área de saúde, quem está na linha de frente, e os dados em relação ao Brasil revelam que mais de 60%, né, em torno de, eu não sei precisar o dado, mas mais de 60% das pessoas que estão na linha de frente na rede de saúde para o enfrentamento à Covid, sejam enfermeiras, sejam técnicas em saúde, agentes, né, da área da saúde, essa maioria é formada por mulheres. Somos nós mulheres que estamos atuando ali, nessa linha de frente. Mas também, por outro lado, somos nós mulheres que compomos o grupo de risco do ponto de vista da renda, porque somos nós a maioria da informalidade, né? Quando você olha, a maioria daqueles que atuam no campo da informalidade, sem a carteira assinada, com prestação de serviços com contrapartes e garantias, essa grande maioria é formada por mulheres que, nesse exato momento, vive exatamente essa contradição de como provedoras das suas famílias, porque muitas das nossas famílias são monoparentais e com a mulher como chefe de família. Então, assim, ela não tem como garantir a sobrevivência dos seus filhos, dos seus familiares, que muitas vezes depende dela. Então, quer dizer, você está falando do isolamento social, né, do distanciamento físico, e dizendo para uma mulher para estar em casa, porque é a forma mais correta que se tem para impedir a propagação do vírus, isso ninguém é necessário. Porém, por um outro lado, você tem a contradição de que essa mulher vai estar em casa e muitas vezes tendo que abdicar da renda, que é a garantia da sobrevivência. E aí a necessidade que o Estado haja. E o que nós testemunhamos no Brasil, por exemplo, foi que o Estado brasileiro não só não tomou essa iniciativa como né, no caso não é nem o Estado, o governo brasileiro não tomou essa iniciativa à primeira vista. Essa iniciativa foi uma iniciativa tomada pela Câmara Federal, pelo Congresso Nacional, que aprovou a renda para as mulheres, e o governo brasileiro postergou e continua postergando o acesso à renda para essas mulheres, para garantir que elas possam, de fato, ficar em casa e preservar a sua vida e a vida dos seus. Além de que essas mulheres, em geral, são também as responsáveis por cuidar dos idosos. Nós sabemos que
na grande maioria das famílias, quem assume a tarefa pelo cuidado dos mais idosos, né, são sempre nós, né, somos sempre nós mulheres, são sempre as mulheres. Então, também é um momento de fragilidade moral, porque a pandemia, ela rompe com o equilíbrio, vamos dizer assim, das pessoas, pelas fragilidades a que estão expostas. Afinal de contas, não estamos falando de uma gripezinha, nós estamos falando de uma pandemia que mata, que tem provocado a morte, né, de milhares e milhares de pessoas no nosso país, e quando a gente olha o retrato daqueles que morreram, nós observamos que esse retrato tem uma cara, é a cara das mulheres, é a cara de mulheres pobres, é a cara de mulheres negras, ou seja, da população que não tem os seus direitos historicamente assegurados, da população mais fragilizada, eu diria. Sim, você bem pontuou, Gamira, em relação às mulheres que estão na linha de frente, né? E eu queria trazer agora um pouco também a Elineide e a Valesca para a conversa, porque o Sindicato dos Professores também é maioria feminina, né? Maioria mulher. E eu sei que o sindicato, né, inclusive num programa passado aqui do Saber Viver, a gente falou sobre a campanha do Simpro-DF em relação a se posicionar contra a violência das mulheres. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa campanha, como que está o desenvolvimento. A gente pode começar aí pela Elineide. Boa tarde, Elineide. Companheiro Gamira. Agora te escuto. Sim, está escutando? Sim, sim. Boa tarde a todos e todas que assistem aqui o programa. Boa tarde, Nayar, o Gami, companheira Valesca, minha companheira da diretoria do sindicato. Bom, também é um enorme prazer estar aqui discutindo esse tema tão importante, tão atual, e sempre foi tão atual, né, na nossa sociedade, como bem o Gami colocou aí, desde séculos passados, né, o patriarcado, a mulher foi conquistando aos poucos, foi com muita luta que conquistou direitos, e infelizmente nós estamos vendo aí no atual governo o desmantelo das políticas públicas que foram conquistadas no decorrer desse tempo, e inclusive a Lei Maria da Penha, que muitas vezes fica esquecida, né? E a gente sabe que a mulher, como bem foi colocado pela Gami aqui, a gente sabe que a mulher está à frente de todo um trabalho, de toda uma batalha, para cuidar dos idosos, para cuidar dos seus filhos, para trazer o pão para a mesa todos os dias, para ajudar o seu companheiro, enfim, nós temos uma luta, na verdade, de domínio, né, contra afeto, versus afeto. E aí nós, como Sindicato dos Professores, que temos a maioria de mulheres, 80%, né, do sindicato é de mulheres, nós temos aí uma campanha da Secretaria de Mulheres, que é a campanha Você Não Está Sozinha. O problema da violência contra a mulher é o problema de todo mundo. Então, essa campanha a gente está, a cada dia mais, levando para a categoria, dizendo para as mulheres e para a categoria, e para os homens também, é um programa educativo e também é um programa de prevenção, de dizer que a violência contra a mulher, ela não deve ser aceita em nenhum momento e por ninguém da sociedade. É por esse motivo que o Sindicato dos Professores vem, mais uma vez, falar sobre esse tema que é de suma importância e que nós queremos levar esse programa educativo tanto para a categoria de professores, educadores e orientadores educacionais, quanto também para estudantes, né? A gente sabe que a ONU aponta aí um aumento da violência para com as mulheres e para com as meninas. E as nossas estudantes também sofrem esse tipo de violência, qual seja físico, qual seja afetivo, patrimonial, enfim, os vários tipos de violência que existem contra a mulher. Então, nós temos uma campanha aí bem forte e sendo valorizada nesse sentido de levar para a categoria e para a sociedade, para a população, que todo mundo deve se envolver nessa questão, que ela não é individual, ela é de sociedade. Sim, e Valesca, como a Elineide, né, bem pontuou, o problema da violência contra as mulheres não é só um problema das mulheres, é um problema de uma sociedade inteira. Então, qual a importância de todo mundo apoiar e abraçar essa campanha?
Boa tarde a todas e todos, todas as pessoas que nos assistem. Boa tarde, professor Ogamir, Elineide, minha companheira de diretoria, e Tainá, que também tem dialogado aqui com a gente. Colegas, a questão do patriarcado, ela é tão séria na nossa sociedade que a gente vê que a gente caminhou tanto nos governos progressistas e quanto a gente acaba retrocedendo. Eu tive a oportunidade, no período que a professora Ogami foi secretária da Mulher, de estar próxima a ela naquele período. E eu me lembro tanta política pública que foi implementada no Brasil e no Distrito Federal, e que hoje essas políticas estão muito fragilizadas. Como foi dito, acho que foi a Ogamir que falou, da subnotificação, se hoje nós tivemos um aumento de 18%, por conta do maior índice de violência ou por conta da própria reclusão das famílias, e aí a situação fica agudizada de tal forma que não aguenta e acaba denunciando. Quem sabe se ela já não sofria as violências antes e agora, por conta de ter que estar todo mundo junto muito tempo, ela acabou denunciando. Eu me lembro que, aí, professor Ogami, eu gostaria que você comentasse que como a questão do patriarcado ela é estrutural, eu me lembro que havia uma política pública junto à Secretaria de Educação, onde havia ações, né, junto à secretaria, as professoras, professores, alunos, para realmente romper com o machismo, demonstrando que a gente pode construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais emancipatória para todas e todos. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre o jogo da mulher e como foi viver aquela experiência naquele período. Hoje nós sabemos que no Distrito Federal os aparelhos de enfrentamento à violência contra a mulher são os mesmos daquela época, né? Passou-se aí mais de 6 anos da sua saída da Secretaria da Mulher e a gente vê os índices de violência aumentando, a gente vê o assassinato de mulheres aumentando, e eu quero fazer um destaque: as mulheres de classe média, classe alta, também sofrem violência doméstica, mas as mulheres que mais sofrem, que estão em situação de mais vulnerabilidade, são as mulheres negras. E em tempo de pandemia, são as mulheres negras que mais perdem o emprego, porque são elas que estão nos empregos de maior vulnerabilidade, como os empregos domésticos. Muitas realmente não estão com renda nenhuma, e aí os R$ 600 que foi aprovado na Câmara, no Congresso, é de muito valor, e muitas ainda estão com muita dificuldade de conseguir acessar esse dinheiro para a manutenção das suas famílias. Acho que eu falei demais, mas eu gostaria principalmente que a Ogamir comentasse da experiência dessa parceria transversal de secretarias dentro de um governo, numa perspectiva de rompimento de paradigmas e de construção do mundo melhor para todas e todos. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Eu já respondo direto, é isso? Claro, fica à vontade, meu amigo. Obrigada, Naya. Veja bem, eu queria só, antes de responder essa questão posta pela Valesca, e dizer que é uma alegria, Valesca, encontrá-la, falar, você disse, eu sei que foi meio que uma provocação, quando você diz assim: quem sabe essas mulheres estão denunciando agora porque já sofriam a violência. Certamente o que nós temos são as práticas de violência acontecendo como sempre aconteceram, mas que agora, no contexto, né, da pandemia, esse espaço reduzido de convivência
tem possibilitado, tem ampliado a atuação do agressor. E aí eu queria chamar a atenção, exatamente quando você perguntou, eu queria chamar a atenção para um outro dado de realidade que potencializa a ação do agressor e aumenta o feminicídio, que você destacou na sua fala, que é a lei aprovada pelo governo brasileiro, né, que permite que a presença de armas dentro das casas, até 4 armas por família, isso não é qualquer coisa, isso faz do ambiente doméstico, da casa, que deveria ser o lugar de segurança das mulheres, que nós já sabemos que não é, porque os índices de violência e o reconhecimento da violência doméstica é um dado que demonstra isso, mas que hoje está ampliado, porque o agressor de casa, por força da pandemia, o agressor está dentro de casa com a possibilidade de estar armado, tá certo? Com até 4 armas dentro de casa. Isso joga a questão da letalidade da violência para um outro patamar. E a gente não pode perder isso de vista. Isso é uma situação extremamente agravada. Nós vivemos uma situação de beligerância contra as mulheres. Quando fala da questão das políticas públicas, também a gente examina isso, como elas têm sido fragilizadas. Exatamente a necessidade que nós temos de desconstrução dessa construção de identidades masculinas e femininas assimétricas, porque é isso que é feito, se constrói nos ambientes familiares e a escola replica muito. Uma identidade masculina poderosa, forte, e uma identidade feminina frágil. Essa assimetria pode ser desconstruída porque é cultura. Mas para ser desconstruída é preciso ter políticas públicas que levem isso a sério e que compreendam a necessidade de desfazê-lo, que é o que Valesca chamou a atenção, que é um esforço que o movimento de mulheres e as políticas para as mulheres em tempos mais democráticos trabalharam muito, com a escola, com a formação dos professores, com a formação dos estudantes, trabalhando desde a infância. A época que nós estávamos na Secretaria de Mulheres do Distrito Federal, nós conseguimos, inclusive, aprovar no Conselho de Educação, e é importante destacar que essa normativa, essa resolução continua em vigor, e nós aprovamos no Conselho a obrigatoriedade que as questões de gênero fossem debatidas no ambiente das nossas escolas, que esse debate acerca da assimetria entre homens e mulheres, entre o masculino e o feminino, que ela fosse travada desde a pequenininho, desde a creche até o ensino médio. À época a gente estava falando das escolas de educação básica. É lógico que com abordagens diferenciadas, próprias para aquela idade, próprias para aquele público, né, adaptadas à luz da realidade daquele público. Mas é lá na infância que nós vamos ensinar o ser do sexo masculino, de que o fato dele ter nascido, né, com uma formação biológica, anatômica, diferenciada, o sexo feminino não faz melhor, nem mais poderoso. E as crianças, elas não nascem machistas, elas não nascem homofóbicas, assim como não nascem racistas. Elas aprendem, seja no ambiente doméstico, seja no clube social, seja na rua, seja na escola, elas aprendem. E se elas aprendem, elas podem desaprender. E o esforço que foi feito foi muito nesse sentido. E eu fico com muita pena que a gente tenha interrompido esse processo, porque a EAP, à época, a Escola de Aperfeiçoamento dos Professores, fazia uma parceria muito forte com a Secretaria da Mulher, no sentido de fazer a formação das professoras e dos professores, para que a gente supere no ambiente da escola as brincadeiras de meninas diferentes das brincadeiras de meninos e que a gente debata. Porque à medida que a gente não pauta uma questão, ela não existe. O exemplo mais clássico é o da própria violência contra a mulher. Até que ela passou a ser pautada pelo movimento feminista e colocada na mesa para debate, ela é como se ela não existisse. Ela existia, mas ela não era vista. Ao não ser vista, ela não era tratada e não era enfrentada. Então, nós temos a necessidade, sim, de pautarmos esse debate com as nossas crianças na escola e fazermos essa mudança, né, de perfil e mudança de cultura, para que a gente possa, de fato, ter um mundo melhor. A Valesca coloca, né, da necessidade da gente construir
outras possibilidades. E existe um mundo de igualdade entre homens e mulheres, um mundo onde a nossa diferença biológica não seja utilizado para nos colocar numa relação de menos valor. Ele é possível e eu diria mais, ele é necessário. Ele é uma exigência, né, que a gente tem hoje, que é de trabalhar para que isso de fato aconteça. Sim, Algamira, é importante, né, a gente usar esses veículos de comunicação, a mídia televisiva principalmente, para justamente prestar essa informação para a sociedade. Então, eu queria que você oferecesse mesmo, falasse os passos, né, da mulher que está sofrendo uma violência e está nos assistindo agora. Como ela deve prosseguir, como ela deve fazer uma denúncia? Olha só, hoje, certamente que para a mulher que está dentro de casa, com o agressor ali perto, se torna ainda mais difícil, eu diria, o processo da denúncia. Porque muitas vezes ele está controlando a senha do celular, ele está muito próximo para que ela possa fazer a denúncia. Então, mas isso não pode impedir que a denúncia seja feita. Nós temos convicção de que a denúncia é o primeiro passo para que a gente possa interromper o ciclo de violência. Por isso, nesse sentido, é fundamental criar as condições para que a mulher denuncie. Essas condições podem ser, por exemplo, e aí olhando também o que está acontecendo até fora do Brasil, por exemplo, hoje a mulher está no isolamento, em geral ela não consegue, não sai de casa, não sai para trabalhar, mas ela sai para ir ao mercado, ela sai para ir até a farmácia, que são ambientes que estão liberados para saídas, né, para circulação. Então é importante, por exemplo, que se crie estratégias para que a mulher, naqueles espaços, tenha as condições de fazer a denúncia. Que tem lugares no mundo, né, que criaram até códigos. Quando a mulher pede um determinado medicamento com um código X ou Y, significa que ela está anunciando que ela é vítima de violência, para que possa ser acionado, né, o poder público para interromper isso. Mas se a mulher também não consegue fazer esse anúncio, né, de que ela está padecendo dessa violência, na linha de entendimento que já foi colocado tanto pela Valesca quanto pela Elineide, de que a violência contra a mulher, ela é um problema da sociedade, não é um problema da mulher, nós precisamos que a sociedade se envolva. Então, se o vizinho sabe, se o parente sabe, se a amiga sabe que a mulher é vítima de violência, ela tem a responsabilidade de denunciar. Então, o primeiro passo é esse, é fazer a denúncia, seja a mulher, propriamente dito, criando as condições para que ela possa fazê-lo, ou a outras pessoas próximas que conheçam. Então, você até ouviu uma amiga, a Lúcia Rincon, dia desse, ela dizendo, olha, se for necessário, bata na janela, bata na porta do vizinho e diga, né, que você está testemunhando o fato e chame o 180. Nós temos hoje, mais do que nunca, que reforçar esse canal de denúncia, que é o 180. No Distrito Federal, a gente tinha um 156, opção 6, não sei se ele funciona ainda, mas o 180 é o canal que nós precisamos utilizar para denunciar a violência. E precisamos também continuar atuando no sentido de que aqueles casos que nós já temos de medidas protetivas tomadas, que já foram definidas, que eles possam ser, que essas medidas possam ser postergadas. Não é hora, no curso da pandemia, não é hora de reduzir as medidas de proteção, tá? Elas têm que ser ampliadas. Se o prazo está acabando, vamos postergar esse prazo, porque trazer o agressor para um convívio mais próximo com a mulher, nesse momento de tantas contradições, colocá-la numa situação ainda de mais risco e de mais fragilidade. Uma outra questão também que eu considero importante a gente destacar é que a Lei Maria da Penha, ela, ao tipificar a violência contra a mulher, ela coloca uma dimensão que é da violência patrimonial. Eu não tenho dados, eu não tenho pesquisas para comprovar isso, é muito da análise, né, fazendo os nexos aí com as observações que a gente tem. Eu diria que o fato da mulher hoje estar dentro de casa sem poder colocar o salário dentro de casa, ela que tem se tornado cada dia mais a provedora, principalmente das famílias com mais dificuldades financeiras, o fato dela não ter essa renda também é um dos motivos, né? Não é a razão, porque a razão é a cultura patriarcal, mas é um dos elementos que tem potencializado a violência, porque muitos homens, né, que costumavam se apropriar
do salário da mulher, e a violência patrimonial está posta, a apropriação do salário, a administração e gestão do salário. Na ausência dele, tem encontrado mais motivos para continuar o processo de violência, porque aquele também já é ao se apropriar, e aí isso extrapola. Acho que é importante também a gente estar atento a isso. Além de um outro dado, como nós estamos aqui pelos sindicatos professores, a importância da gente refletir acerca da realidade das mães dos nossos alunos. Muitas mães contavam com o lanche da escola como a refeição dos seus filhos, e ela saía para trabalhar com a garantia de que o filho teria o lanche, de que o filho teria as condições de alimentação asseguradas por força da escola. Com o fechamento da escola, isso torna-se um problema. No Distrito Federal, a gente tem algumas iniciativas, né, nesse sentido, mas é importante a gente reforçar, porque isso se tornou também uma fragilidade, um sofrimento agregado ao sofrimento que a mulher já carrega. Sim, então fica aí o recado importantíssimo da Olgami para a gente ajudar mesmo nesse combate à violência doméstica contra a mulher, não só no DF, mas no Brasil inteiro. Gente, esse assunto é muito importante, a gente tem tanta coisa para aprofundar, né? Mas infelizmente o tempo já acabou e eu gostaria muito de agradecer em nome da TV Comunitária a presença tanto da Olgami quanto da Valesca, da Mônica e da Elineide. Muito obrigada, viu? Tá certo, eu que agradeço. E pedir à TV comunitária, às redes sociais, às mídias sociais, que também cumpram esse papel de divulgar, né, as questões relacionadas à mulher. As mídias sociais podem ser espaços de entrada de soluções para as mulheres e de saída para as denúncias, né, que elas tenham a fazer. Parabéns ao Simpro, parabéns à TV Comunitária e muito obrigada pelo convite. Quanto à categoria, Nayá, só para encerrar aqui, dizer que qualquer problema, ligue na categoria o tempo todo no site, nas nossas redes, tem os contatos, número de telefone, ligue para o nosso sindicato para pedir toda a orientação. Nós temos panfleto dizendo passo a passo de como denunciar os abusos. E a Secretaria de Mulheres está trabalhando imensamente, juntamente com toda a diretoria, nesse sentido. Também parabenizar, hoje é o dia da enfermagem, né? As enfermeiras que estão à frente aí na luta contra esse vírus invisível e que também foram agredidas lá no Congresso. Um grande abraço e homenagem aí às enfermeiras e toda a categoria, todas as mulheres, né? Da nossa categoria. Sim, justamente. A gente também... Pode falar, Valesca. Obrigada. Também quero agradecer aqui essa oportunidade de estar dialogando com a categoria também. Olhei aqui rapidamente os comentários, muito interessante a gente estar podendo ter esse espaço. E a Elineide citou os profissionais de enfermagem, e nós vimos aquele dia o vídeo da agressão, e nós vimos claramente o machismo imperando na violência contra a mulher. Não foi uma violência doméstica, mas foi uma violência contra a mulher. O homem se empoderou para atacar as enfermeiras que estavam ali fazendo o seu manifesto em silêncio e com toda segurança. Então, colegas, o importante é a gente ter clareza que a violência contra a mulher é uma violência contra a sociedade. Por isso, precisamos estar unidas, unidos, e fazermos as denúncias, como a Elineide falou, como a Olgami falou, né? Temos o Disque 180, o 190 também, o número dos bombeiros me fugiu agora da cabeça, acho que é 192, se não me falha a memória, 193, que são os aparelhos do 193, né? Que são os aparelhos do Estado que tem esse serviço, que é da segurança pública. Obrigada e é isso. Continuemos debatendo e construindo uma sociedade melhor para todas e todos. Forte abraço. É isso aí, a luta não acaba aqui. Como foi bem colocado, né, pelas diretoras do Simpro, hoje é o Dia Internacional da Enfermagem, dia 12 de maio. E a TV Comunitária também homenageia esses profissionais da saúde que estão na linha de frente, né, em meio a essa pandemia da Covid-19 e apoia essa luta pelo investimento da saúde. Ainda mais diante de um governo que fomenta o machismo, fomenta o ódio aos jornalistas.
e agora também ele não dá nenhum crédito para os profissionais da saúde. Então, nosso muito obrigado a todos os enfermeiros. Fica por aqui mais um TV Simpro. A gente quer continuar debatendo esse assunto. Não acabou por aqui essa campanha contra a violência, né? As meninas estão batendo palma, é isso mesmo, né? São todos os enfermeiros, né? Eles estão na linha de frente e a maioria também são mulheres, né? Então é muito importante a gente não acabar com esse assunto por aqui. Então continue com a programação da TV Comunitária, que também está muito especial, e até a próxima. Tá certo.